pode se colocar contra o que a Xuxa pensa a respeito da Marlene. É como se o documentário fosse uma realidade única sobre os fatos de tudo que aconteceu. Volto a repetir, não tô aqui para defender lado nenhum. Só tô aqui para questionar o porquê que tem gente falando que o documentário é o retrato fiel do que aconteceu. Isso não é verdade. Volto a dizer, meus amores, documentário eu já fiz. Eu já botei a mão na massa, literalmente, de um documentário. E eu apaguei cenas para dar a impressão para quem fosse assistir de que a história não era tão pesada quanto ela de fato era. Tô falando do documentário da TV Manchete. Se eu fosse falar apenas da ótica dos funcionários que não receberam até hoje o dinheiro que a Manchete deixou de pagar, ia ser um documentário que ia falar só desse problema. Mas o documentário era: vamos tentar equilibrar toda a história da TV Manchete. O lado bom, o lado ruim, os desafios, as novidades, as novelas. Então, tinha que tirar alguma coisa para conseguir colocar 20 anos, 15 anos, 12 anos de história que a emissora tinha no ar. O documentário da Xuxa com a Marlene Matos é exatamente a mesma coisa. Não tem como você pegar tudo que a Xuxa viveu com a Marlene e contar em alguns episódios. Não dá. Você vai direcionar o olhar do público para um momento. E o momento é Marlene macetando Xuxa. Ponto. E o momento em que a Marlene ajudou a Xuxa? Vai aparecer no documentário? Não sei. E o momento em que Marlene ria com a Xuxa? Vai aparecer no documentário? Não sei. Tudo isso é questionável, porque é um ponto de vista. A Babi Borges teve uma boa relação com a Marlene Matos, por mais que também tivesse tomado broncas da Marlene, profissionalmente falando. Mas ela disse que teve uma boa relação com a Marlene. A Xuxa teve uma relação totalmente diferente, é o que ela alega. Não estamos desconfiando de nenhuma e nem de outra, mas aparentemente, pra Xuxa, quando alguém vai nas redes sociais e fala bem da Marlene, essa pessoa automaticamente passa a ser inimiga dela. Percebe? E aí entra-se um questionamento. Não se pode criticar ou questionar algo que a Xuxa está falando ou fazendo? É legítimo que a Xuxa sofreu e ela mesma fala isso, a própria Marlene reconhece isso, tudo bem. Mas e os outros pontos e as outras pessoas que não sofreram? Tem que haver uma sentença? Marlene, você é isso. Xuxa, você é a... Marlene, você é a vilã. Xuxa, você é a mocinha. É assim que tem que ser? Entendeu? Você conseguiu entender, Schweng? Eu não tô defendendo nenhuma outra, eu tô só questionando. Por que o documentário pinta uma como, né, do jeito que é e a outra do jeito que tem que ser? O público não compra essa versão tão bonitinha da Xuxa. Entendeu? A Xuxa também tem defeitos. A Xuxa também era uma pessoa de personalidade forte. O documentário mostra isso? Não mostra, com certeza não mostra. Né? Porque é um documentário pró-Xuxa. A própria, com certeza assistiu os episódios antes de serem publicados. Ela não ia deixar passar uma coisa que colocasse a imagem dela. E aí vira praticamente uma propaganda da Xuxa. Entendeu? Por isso que eu não gosto de documentários. Eu não gosto de documentários em que, no geral, tá? Não tô falando só disso da Xuxa, não. Em que a pessoa que tá sendo retratada, ela tá fazendo parte do roteiro disso aí. Ela diz o que entra e o que não entra. Não sei se a Xuxa disse o que entrou e o que não entrou, mas imagino que sim. Ela faz a campanha para as pessoas assistirem o documentário dela. Então acaba sendo uma propaganda da Xuxa. Entendeu? É complicado. Agora, tem aparecido podres da Xuxa que talvez você não veja no documentário. Exemplo.
O último episódio falou da relação dela com Ayrton Senna. Sabe-se que a família do Ayrton gostava mais da Xuxa do que da Galisteu. Mas a Galisteu era quem estava namorando o Senna. E o Senna dizia para amigos próximos que amava a Galisteu e que queria casar e ter filhos com ela. Quando o acidente aconteceu, a Galisteu ficou sozinha. E foi a Xuxa que foi colocada na primeira fila no momento em que os fotógrafos estavam fazendo as fotos do velório. A Galisteu ficou atrás e a Galisteu era a namorada do cara. Isso ninguém fala da Xuxa. Porque, na minha opinião, nessa situação, quem acompanhou na época, e foi noticiado pela imprensa, não entendia o fato da Xuxa estar no lugar da Galisteu. Entendeu? Isso ninguém fala. O documentário falou sobre isso, gente? Alguém que assistiu o documentário viu essa cena? Vocês viram essa cena? Eu não vi. Eu não vi. Vocês viram a Galisteu sendo entrevistada no documentário? Eu também não vi. Entendeu? Então, é tudo questionável. Tudo nessa história desse documentário é questionável. Aliás, todos os documentários são questionáveis. 100% dos documentários são questionáveis. Porque eles, volto a dizer, são um retrato, um recorte do que aconteceu. Não se dá para ter como verdade absoluta. Ok? Não existe história com uma pessoa apenas como mocinha. Nem eu que tô falando sou mocinho em todos os meus 10 anos que eu já tenho de Brasília. Se vocês pararam pra pegar todos os meus 10 anos de Brasília, com certeza tem situações em que eu não me orgulho de ter vivido e ter passado e ter criado. Entendeu? Então, se um dia eu for fazer um documentário sobre mim, essas situações têm que ser retratadas. Tem que mostrar o lado ruim do Dieguinho. O Dieguinho não é essa pessoa linda, maravilhosa que vocês estão vendo o tempo inteiro aqui, não. É um cara estressado, é um cara ansioso, é um cara que fala bobagem. Parte de reconhecer os meus erros é aceitar que se um dia eu fizesse um documentário sobre mim, isso tem que ser retratado. Vocês veem alguém falando mal da Xuxa no documentário? Então assim, é coisas pra gente poder refletir. Questões pra gente refletir, ô Schwenk. Exatamente, muita gente comentando aqui. Todos querem biscoito em cima desse comentário, que está sendo um estrondo, disse o Júnior. Eu não gosto, hoje mesmo vai ter na tela quente e não irei assistir. Sempre coisas mexidas, inventadas. Enfim, novelinha, disse a Viviane. Dieguinho, a família do Senna deu esse palco pra Xuxa e excluiu a Galisteu, disse a Milena. Foi desrespeitoso então, né? Porque a Galisteu é quem tava namorando o Senna, não a Xuxa. A Xuxa terminou com o Senna. Pra quem não sabe da história, foi a Xuxa que terminou com o Senna. E a Galisteu e o Senna já estavam há 2 anos juntos. 2 anos juntos. Ok? Se o Senna não gostava da Galisteu, 2 anos é muito tempo. Né? Pra você ficar com alguém que você não gosta. Concorda comigo? A Isabela, o Doc quer passar que a Xuxa é perfeita e nunca errou. A culpa sempre foi dos outros. É isso, vocês entenderam. O comentário da Isabela resume tudo que eu falei pra você. Quem concorda com o que eu falei aqui, coração amarelo nessa live, coração, deixa o like aí, se inscreve no canal também pra você não perder nenhum comentário, nenhuma análise que a gente solta pra você a respeito de todos os assuntos aqui no Bora Comentar. Se inscreve.